Olá, meus amigos, mais uma vez reunidos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos lendo Os Mensageiros e hoje vamos ler o capítulo 30, Em Palestra Afetuosa. Voltávamos-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos em tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu: morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde para buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar em uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividade dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. E muitos encarnados aqui que estudam muito também não acreditam nisso. E está claro como a luz nesse capítulo. Cecília Vivaz acentuou sorrindo: isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque, se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que casam em nosso plano, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas no coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou: isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior a ele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes do serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não poderia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Olha que bonito. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo na nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebi essas delicadas informações sem disfarçar enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim.
No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não têm vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirá por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. Mais uma vez nós estamos atrapalhando a vida deles. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministério da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como essa. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. E talvez, porque lê-se nos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente os nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular, concluiu. No trabalho de assistência aos outros, a defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Perdi até o fôlego. Tanta coisa aprendemos. Vamos ver o que eu observei quando eu fiz esse estudo. Mais uma vez, vemos referências a casamentos nas cidades espirituais. Alguns deles entre pessoas que já vêm se casando em muitas vidas e têm projetos evolutivos conjuntos. E ela descreve como são esses casamentos, não é verdade? André pergunta se em Campo da Paz não existem locais aprazíveis como os que a Cecília encontrou em nosso lar.
Ela diz que sim, mas por estarem tão perto da humanidade encarnada, sempre tem as tempestades, entre aspas, resultado das vibrações pesadas de nossos pensamentos e atitudes. Nossos, que eu digo, é meu, seu, das pessoas encarnadas. Os nossos pensamentos formam tempestades magnéticas que incomodam os que estão logo após a gente, situados em local para nos ajudarem. Que drama, que responsabilidade. Ali estão distantes de poder ter ministérios superiores. E as possibilidades de comunicação disponíveis ainda são carentes de educadores do Evangelho. Olha só. As duas meninas são protetoras dos que reencarnam e precisam de tutela até os 7 anos. Dali saem 15 a 20 nascimentos por dia. Isso nos faz entender um pouco sobre a ajuda que existe entre os planos espirituais e os encarnados. Então, aquilo que a gente chama de anjo da guarda das crianças. São essas pessoas que trabalham nessa atividade de cuidar dessas crianças, porque a gente já teve conhecimento que a encarnação só se completa aos 7 anos. E a gente vai entender também certas normas da Igreja Católica que vai fazer a crisma aos 7 anos. É quando a criança completa a sua encarnação. Fisicamente é quando finalmente se fecha a abertura que tem no crânio. Fica um espaçozinho para a cabeça ir crescendo, o cérebro ir se acomodando. Tudo isso está relacionado. Explicam ainda que, apesar de serem capazes, não devem ir ao plano físico desacompanhadas, mas adequado é estarem com pessoas mais experientes nas técnicas magnéticas. Isso me faz lembrar mais uma vez. Algumas pessoas acreditam que seus familiares já desencarnados podem estar indo e vindo a toda hora ver-nos aqui no plano encarnado. Esse trajeto requer estratégia e pessoal capacitado. Os encarnados que acham que podem ficar fazendo desdobramentos e excursionarem por toda parte sem terem conhecimento dessas situações fora do corpo físico e sem um protetor acompanhando, deveriam ser mais cautelosos. Eu já fiz esse comentário em outros capítulos. Se quiserem, deveriam no máximo dar uma voltinha por perto de casa e com cuidado. Precisamos nos educar para essa atividade fora do corpo físico e ainda merecer ter alguém experiente nos planos espirituais que nos acompanhe. Aos que fazem desdobramento, muitos deles não veem nada. Isso é uma proteção. Quem não vê nada não se assusta. Outros têm uma proteção magnética em volta e não pode ir muito longe. Então, tem as mais variadas formas de proteção. Mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Um grande abraço a todos, espero os comentários para que a gente possa continuar discutindo esse capítulo aqui mesmo nas comunicações, na área de comentário do YouTube. Um abraço, até a próxima.